Amém. Como eu disse mais cedo, meu pai está no congresso, aí ele me deixou aqui para pregar, então. Sabe o que é mais divertido? A pregação ficou lá em casa. Não, mas a gente tem alguma coisa na cabeça aqui está funcionando, entendeu? Então, se eu engasgar de vez em quando é porque eu vou estar pensando o que eu tenho que falar. Ficar assim... Mas é um truque, sabia? Quando você quer pensar no que você vai falar... Não, tô tranquilo. Quando você quer pensar no que você vai falar, você direciona a pessoa para outra coisa. Abre sua Bíblia aí! Amém. Vamos ler, então... Ezequiel 37... do 1 ao 14. Amém. Acharam? Todo mundo achou? Ezequiel 37, 1. Vamos lá. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa palavra abençoada. Que o Senhor possa essa noite estar usando a minha vida como instrumento nas suas mãos, para que não sejam os meus pensamentos, a minha voz apenas, mas que seja a tua palavra sendo usada, Pai. Para que eu possa ser um reflexo teu agora, para que os corações possam ser abertos ao teu entendimento, Jesus. Que todo sentimento contrário a ti, que todo espírito contrário à tua vontade possa sair deste lugar em nome de Jesus, e a tua presença possa ser abundante aqui, Pai, nos iluminando e nos guiando através dessa palavra. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. É famoso esse Vale dos Ossos Secos, né? Tinha, né? Porque não existe mais aquela música, Nos Galhos Secos, né? Tem uma referência também assim, ossos secos, eu estou falando em referência aos galhos secos também, né? E que aí aquela duplinha casou, acabou com a música, hoje em dia ninguém consegue cantar mais e tal. Nunca ouviu? Se eu tivesse o vídeo aqui, eu botava ele agora aqui, sério. Você nunca ouviu aquele menino cantando? Impossível, o mundo inteiro parou para cantar essa música. É o seguinte, Ezequiel, ele é contemporâneo de Jeremias, né? Eles profetizavam na mesma época, só que Jeremias,
ele estava para um lado e Ezequiel estava para o outro. Ezequiel foi profetizar para os exilados. E os exilados foram os exilados na Babilônia. Então, na verdade, a gente está vendo, direcionando a pregação para o seguinte. Já vê que Ezequiel, ele pregou exatamente para os exilados, porque, na verdade, eram judeus que tinham desanimado ao longo da caminhada, né? Então, Ezequiel, ele estava sendo preparado para ser um profeta, um sacerdote. Ele estava sendo preparado para isso. E foi quando Babilônia levou aquela trupe toda para o exílio. Quando eles estavam no exílio, Ezequiel podia muito bem ter desistido, né? Falar assim, agora a vontade do Senhor não era bem essa, não era para eu ser isso, né? Mas na verdade ele permaneceu firme e Deus começou a falar com ele. E aí que a gente vai entrar nessa história. Funciona da seguinte maneira. Quando a gente está no exílio, o exílio pode ser relacionado como se fosse o deserto. Porque naquele momento, o rei da Babilônia, ele permitia que o povo que estava no exílio, que eles estivessem em casa, que eles estivessem em colheita, eles podiam plantar o que eles tinham lá, e eles tinham mestre. Ou seja, ele permitiu que a religião deles se mantivesse ali naquele local. Aí você pensa, nossa, que exílio bom. É exatamente isso que ele queria que vocês pensassem, que o povo pensasse. Que na verdade o lugar deles era ali, e não era. Então a gente começa a caminhar por isso. Que na verdade, para a gente entender essa história, a gente precisa entender quem é o povo que estava ali. Na verdade era um povo que estava confortável em tese, não totalmente confortável, mas que estava se habituando a um lugar que não era dele, não era para ele estar ali. Então a gente começa a lembrar assim, os primeiros questionamentos são, você precisa começar a se questionar aonde você está e por que você está ali. São dois pontos importantes que a gente vai conversar sobre ao redor dessa pregação, porque você precisa descobrir se você está realmente no exílio ou se você está no lugar que Deus desejou para você estar. Se você não está no lugar que Deus colocou você, você tem que se perguntar por quê. O que aconteceu para você não estar no lugar que Deus queria que você estivesse? Amém? Então, na verdade, a gente vai dividir mais ou menos assim em 3 etapas da pregação. Do versículo 1 ao 7, nós vamos ter o primeiro trecho. No versículo 11, do 7 ao 11, o segundo trecho, e do 11 ao 14, o terceiro trecho. Por que eu dividi assim? Porque, na verdade, vocês vão perceber que essa palavra de Ezequiel, ela é profética. Muito mais do que para a nação de Israel. Ela é profética para a gente. Vocês vão perceber que, eu espero que a gente perceba pelo poder de Deus, que claramente, que na verdade, isso aqui é uma representação do que Jesus fez na nossa vida. A gente vai caminhar com o seguinte. O pecado, ele afasta a gente de Deus. Todo mundo está cansado de ouvir isso, né? Mas o pecado, ele sempre vai ter uma consequência. É o que às vezes as pessoas deixam de falar. Deus vai perdoar você, mas o seu pecado vai ter uma consequência, né? Eu estava conversando ontem com a Priscila, porque ela está estudando agora na faculdade obstetrícia, né? Obstetrícia, falei certo. E ela está vendo vários casos sobre aborto, né? E o aborto, geralmente a gente tende a falar, ou o cristão tende a falar assim, preto no branco. Sim, sim, não, não. E na verdade algumas coisas não são tão fáceis de serem explicadas assim, né? Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou entrar no detalhe do aborto, se é pecado ou não, a gente vai ter uma conversa longa sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte, se um casal de namorados se relacionam e tem um filho antes da hora, né? Deus pode perdoar o casal pode já falar assim, pois pecou, foi vacilo, a gente era da igreja, se for o caso, mas o filho está a caminho. E o filho, nesse caso, é a consequência do pecado. Tudo bem que filho é uma coisa muito boa em qualquer, né? Então, aquilo vai ser uma bênção para a vida deles. Mas o fruto em si é um fruto que veio de um ato de pecado, um ato inconsequente, né? Então, na verdade, Deus vai perdoar a gente, mas o pecado, ele vai deixar suas marcas, vai deixar suas consequências. E o que o povo de Israel estava vivendo naquele momento eram essas consequências. Que o povo de Israel, nos 3 reis anteriores ao rei que houve em Judá, foram reis que escolheram outros deuses para si. Eles não seguiram com Deus, o El Shaddai, o soberano. Eles foram seguindo com outros deuses, até o momento que Deus permitiu que eles fossem por exílio. Estão captando até agora, né? Tranquilo, né? O povo pecou, Deus permitiu que eles fossem atacados e fossem exilados. Então, na verdade, começa a pensar, a perceber que o exílio, ele pode ser um propósito de Deus para sarar a gente. Então, às vezes, quando você não está no lugar que você deveria estar, você tem que perguntar, aonde eu estou? Primeiro ponto, você tem que olhar ao redor e falar assim, espera aí, onde eu estou? Que lugar é esse?
E segundo, por que eu estou aqui? Porque isso pode ser claramente Deus falando para você assim, olha, eu estou tratando o seu coração agora. Assim como foi com Jonas. Né? Jonas falou, Deus falou, vai pregar em Nínive. Ele falou, não. Então Deus permitiu que ele fosse engolido pelo peixe para que ele tivesse esse momento de restauração. Então a gente vai ver que no o primeiro trecho, ele vai falar que Deus guia Ezequiel até o vale de ossos secos. Então, é legal você perceber que é o seguinte, Ezequiel, ele estava no exílio, mas ele não se conformou com o lugar que ele estava. Ele sabia que ele não era ali, sabia que o lugar dele não era aquele. Ele começou a buscar a presença de Deus. Deus responde ele, Deus leva ele ao vale de ossos secos. Então, nesse momento, eu quero que você pense comigo assim, Deus, ele tem um propósito na sua vida, e se você permitir, ele vai cumprir esse propósito na tua vida. Mas você precisa saber que a sua salvação não é só para você. Existe a montoeira de ossos secos que Deus quer usar você para profetizar, para que haja vida ali. Foi isso que Deus está mostrando para Ezequiel aqui, está mostrando para a gente. Que na verdade, a sua vida não é importante só para você, só para Deus. Tem muita gente que vai ser consequência dessa sua conversão, dessa sua permissão de deixar Deus te guiar. Então o que Deus faz? Deus olha, vê Ezequiel como um homem firme, leva ele e fala, né? Você vai ver aqui, profetiza sobre os ossos, para que haja vida. Assim também precisa ser a nossa vida. A gente precisa começar a abrir nossos lábios, a declarar o que Deus está falando para a gente, a não ter vergonha, a não ter medo. E aí você fala assim, profetizar é só chegar na rua e gritar. Não, profetizar é falar, é você ouvir a voz de Deus e falar assim, Deus tem um propósito aqui. Porque às vezes você está no seu trabalho, na sua faculdade, e você se pergunta, será que esse é realmente o meu lugar? Será que é essa a faculdade que eu tinha que ter feito? Será que eu tinha que estar trabalhando aqui? Ou seja, você percebe que constantemente a gente está sendo exilado. Constantemente a sensação é essa, tipo, será que eu pertenço a este lugar? E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a perceber que Deus tem um propósito na nossa vida, e quando você está debaixo da bênção de Deus, você vai caminhar debaixo da vontade dele, e com certeza o lugar que você vai estar vai ser para tratar o seu coração, e para que você seja usado sobre a vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam se converter a isso. Amém? Então, o primeiro trecho aí, a gente define como Deus mostrando o pecado e as suas consequências, que é a morte, porque na verdade, a gente vai ler lá na Bíblia que Romanos 6 fala que, o Paulo fala que e a consequência do pecado é a morte, né? Então, na verdade, o pecado, que é errar o alvo, ele gera a morte. Aí você fala, nossa, que crueldade de morte. Mas Paulo não está falando de morte apenas física. Paulo está falando de morte espiritual. Quando você começa a caminhar com o teu espírito e errar o alvo, o seu espírito começa a morrer, porque está ficando longe da luz. Então a gente percebe que o primeiro trecho Deus está falando sobre o pecado e as consequências dele. E a gente caminha para o segundo trecho. Ou seja, a gente viu que Deus, se você permitir, ele vai guiar a sua vida e ele vai iluminar você para que você seja usado para trazer vida a outras pessoas. Você é ponte. Deus quer usar a tua vida. Deus poderia muito bem instalar o dedo e todo mundo ia se converter e todo mundo ia ter sarado. Mas Deus quer usar a tua vida. Deus tem um propósito para você e ele se alegra com você. Então a gente precisa começar a entender isso, que ele sendo soberano, ele escolhe caminhar com a gente. Então, deixa Deus falar, escuta a voz dele, procura saber onde você está e vai em frente, não fica quieto. Hein? No segundo trecho, a gente vai trabalhar em cima da restauração. Deus está mostrando para a gente, com Ezequiel, que ele fala, né? E aí Ezequiel começa a falar que ele profetizou e ele ouviu a vida começando a surgir ali, ele viu que os ossos começaram a se juntar, começaram a encher, começou a ficar o corpo começou a se formar e tinha um exército, né? E aí Deus fala assim, profetize ao Espírito para que encha eles. Então, na verdade, muitas pessoas na Terra estão vivendo como se fossem apenas corpos. Falta o Espírito, falta a vida, que só vem quando Jesus sopra a vida na pessoa. Amém? É Deus soprando a vida. Então, Deus quer usar você para que a vida seja alcançada, para que outras pessoas tenham o alcance dessa vida de Deus. Então, quando a gente começa a caminhar na direção de Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida e usar a nossa vida. E isso é muito bom, porque se você pensar que a gente não tem nada para oferecer a Deus, que a gente tem mais dúvida do que possível ter mais dúvida do que a gente tem, e mesmo assim Deus quer usar a tua vida. Deus olha para você e fala assim, eu não vejo apenas uma pessoa fraca, eu vejo uma pessoa que pode ir muito além do que ela própria imagina. Então,
Deus cria a humanidade com vários estilos, vários jeitos, várias personalidades, para que todo mundo pudesse ser alcançado pelo seu amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele. Jesus não fez exceção de pessoas. Então, se você usa uma blusa rosa, se você usa uma calça skinny, vou zoar, tá? Eu também tenho. Tá? Se você usa casaco no Rio de Janeiro com calor, entendeu? Deus tem um propósito no seu estilo, no seu jeito de ser, né? Então, tenha fé de que Deus vai sempre usar a tua vida, se você se colocar na presença de Deus. E aí, o terceiro trecho, vamos lá, a gente caminhou sobre o pecado, Deus falou sobre os ossos secos, mostrou os ossos secos, que é a morte, é o pecado ali, o que o pecado gerou. Deus mostrou a restauração, que é falar assim, ó, vai falando que eu vou enxertando vida neles, né? Enxertando o meu espírito neles. E aí, no final, Deus mostra a liderança dele. Porque, na verdade, Deus finaliza assim, ó. Porém, meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Deus está falando o seguinte, eu estou fazendo isso tudo para que vocês saibam que quem faz sou eu, não é você. Você pode lutar à vontade, mas quem vai fazer sou eu. É Deus que faz. Então, não adianta ficar dando murro na parede achando que ela vai cair, porque não é você. Lembra de Josué? Josué teve que ficar cantando ao redor do muro. Eles podiam ter tentado subir, atacar o muro, mas Deus queria mostrar assim, olha, não importa o que você faz, se você vai ter que cuspir no barro para poder curar um cego, se é a sua sombra que vai curar alguém, né? Não importa, porque quem faz a obra é Deus, amém? Então, a gente está caminhando vendo que existem alguns propósitos no livro de Ezequiel que vão além do seu tempo. A gente está reparando que o povo de Israel, ele estava confortável onde estava e que Deus foi mostrar restauração para ele. Isso é o mais magnífico, porque a gente começa a perceber que assim foi Jesus na nossa vida. Amém? Quando a pessoa te pergunta assim, por que você é cristão? E você fala, porque eu creio em Cristo, a pessoa, porque ele me salvou. Salvou de quê? Isso para muitas pessoas não tem sentido. Salvou de quê? Você fala, salvou de uma condenação, porque na verdade a humanidade errou. Mesmo se você acha que a pessoa é boa, você ser bom não te salva. A gente estava condenado. Então Jesus veio pagar um preço, porque ele transformou a gente em justiça de Deus. Ele fez justiça, ele é justo. Então ele não podia permitir que o diabo fosse condenado ao inferno, e o ser humano que também desagradou a ele, não fosse. Ele estaria sendo injusto. Então o que ele faz? Ele manda o seu filho para que se cumpra a justiça de Deus. Para que enfim ele possa falar assim, olha, agora ele pagou o preço, agora vocês estão livres. Então quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que o pecado habitou no homem. E, muito legal, já falei isso aqui uma vez, que tem um estudo que mostra que, quando Deus fala para a serpente que ela vai comer o pó da terra, essa palavra pó da terra é a mesma palavra que Deus usa para falar que o homem veio do pó. Então, na verdade, existe uma associação para falar que Deus falou assim, ó, o seu alimento vai ser o homem, vai ser a carne do homem, entendeu? Deus sabia que o diabo ia tentar o ser humano. Esse é o alimento do diabo, é as nossas vidas, entendeu? Porque a vida sem o espírito é apenas carne, é morta. Isso é que o pecado faz, tira o espírito dali. Você não anda mais pelo espírito, você anda só pela carne. Então, na verdade, a gente percebe que havia um pecado, e Jesus precisou pagar o preço e soprar em um monte de ossos secos, para que houvesse vida de novo. Foi a restauração. E aí, finalmente, ele retorna, né, aparece a todo mundo, e ele diz, se vocês quiserem abrir, vão abrir comigo lá, João 14, 15, vamos ler só o 15, já está bom. João 14, 15. Jesus diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês 8 conselheiros, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Reparem como fantástica a palavra de Deus é. Toda a Bíblia, eu lembro quando eu comecei a ler, a Bíblia, eu queria muito ler Levítico.
Eu queria ler o Antigo Testamento, eu queria falar, cara, preciso... Todo mundo falava do Novo Testamento, eu falei, eu quero ler o Antigo Testamento. Eu comecei a ler Levítico, e era um monte de coisa estranha, um monte de lei, um monte de não come porco, animal com pata partida, não sei o que, cabelo, é muita coisa. E eu percebi que mesmo isso só tem sentido se for focar em Jesus. Então a Bíblia toda, ela concentra em Jesus o significado de tudo. O Antigo Testamento é uma explicação do que estava por acontecer, que era Jesus. E o Novo Testamento é a revelação daquilo ali. Então, se você ler Ezequiel, você vai perceber que Ezequiel é exatamente isso. Esse versículo fala exatamente isso. Sobre um vale de ossos secos. E Deus fala para Ezequiel, profetiza, vai lá, faz alguma coisa. E então, finalmente, ele sopra o Espírito dele sobre aqueles ossos. E existe vida. É isso que Jesus fez. Jesus veio porque o mundo estava perdido. Era um monte de ossos secos que eles viam aqui. E Deus veio, trouxe a restauração, profetizou sobre essa terra, fez o que era certo e soprou o Espírito sobre nós, que é o Espírito Santo. Então vocês podem ver que existe uma analogia sobre esses versículos, e existe um cuidado. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento, Ele fez com o propósito de mostrar quem era Jesus. Ele já estava mostrando ali, que Ele estava falando assim, e vocês saberão que eu sou Deus. Deus está falando isso com Jesus também, estava usando a vida de Jesus para mostrar assim, olha, eu sou Deus, eu sou soberano. Amém? Então, quando a gente começa a ler o texto de Ezequiel, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente tem caminhado sobre um vale de ossos secos, mas muitas vezes a gente tem caminhado ali sem falar nada. A gente está andando no meio de uma terra que não existe vida e a gente está buscando o nosso lugar ali. Por que eu estou falando isso? Porque nós não somos aqui, nós somos estrangeiros nessa terra. O mundo jaz do maligno. Não que a gente não tenha que viver aqui, a gente tem que viver aqui. Mas não adianta de nada a gente continuar lutando a nossa vida aqui, buscando o nosso lugar, no meio do vale de ossos secos, enquanto Deus está falando para você assim, ó, fala para que haja vida ali, porque eu vou mostrar a restauração para vocês. Amém? A gente fica assim às vezes, minha família está difícil, meu trabalho está muito complicado, está tudo muito ruim. É porque às vezes você está, lembra que a gente falei lá no começo? Aonde você está e por que você está? Às vezes você está indo exatamente no vale de ossos secos, e Deus está falando com você assim, profetiza, que eu vou soprar o meu Espírito sobre essas pessoas, vai tudo melhorar, eu vou cuidar, e vocês vão saber, e você vai saber que eu sou o Senhor. Mas às vezes a gente está caminhando no vale de ossos secos, quieto. É o que o povo de Israel estava fazendo, o povo de Israel estava morto, eles estavam no exílio. Algumas pessoas não estavam contentes com aquilo, mas tinha gente que estava se acostumando com a situação de estar no exílio. Então não se acostume com esse mundo. Não ache que... Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou muito político, eu gosto de política, eu gosto de conversar sobre muitas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, a tendência é piorar. Se você acha que a tendência é melhorar, você não está esperando a vinda de Jesus, você está acostumado com essa terra e você está vivendo para ela. Né? A tendência do mundo é piorar, e eu não digo isso como um momento de, caramba, tristeza, eu digo isso como um momento de esperança, porque na verdade Jesus está voltando, a gente precisa que isso aconteça para que Jesus volte. Então, a gente tem que batalhar para um lugar melhor, a gente tem que ser honesto, tem que glorificar o nome de Jesus, honrar o nome de Jesus, mas a nossa batalha não é aqui. Não me importa se você votou no PT, PSB, Dilma, isso é muito bacana, é legal aqui para a gente como terra discutir, mas o nosso reino não é daqui. O reino que a gente serve não é daqui. Então quem tem que ter o domínio é Deus. Então deixa Deus discernir na sua vida o que é para você fazer. Porque às vezes eu vejo muito crente querendo opinar, muito cristão, querendo opinar demais. E Deus mostrou para Ezequiel e mostra para a gente claramente que é Ele que vai fazer a obra. Então ultimamente a gente tem ficado meio abalado porque a gente viu uma pessoa muito querida por alguns apoiando o aborto deliberadamente, se diz cristã, apoiando o homossexualismo e muitas coisas, e você percebe que a pessoa, se você olhar o Facebook da pessoa, não tem uma postagem que ela fala sobre Jesus. Uma. Todas que ela fala é mal do Silas Malafaia, é mal de políticos que são cristãos,
é falando a favor do homossexualismo e contra a homofobia. Vocês entendem onde eu quero chegar? Eu não estou falando que você não tem que ter, opinião, tem que ter. Você pode ter sua opinião, mas toda opinião precisa estar debaixo da vontade de Deus, precisa estar debaixo da ordem de Deus. Porque ser cristão é ser um pequeno Cristo. E o que Cristo fez? Lá em Getsêmani, Senhor Jesus, ele falou, Deus, afasta de mim esse cálice, mas se for a tua vontade, que eu posso ir para, eu vou cumprir isso. A gente faz analogia com as músicas do Chico, faz de mim esse cálice, mas assim, é sentido esse mesmo, cara, afasta de mim, mas Deus, é a tua vontade que tem que ser cumprida. Então a gente percebe que muitas vezes a gente está discursando ao mundo o que é bonito para o mundo, porque a gente quer ser um cristão amável, e a gente acha que ser cristão amável é ser um cristão aceitável, e não é. Ser cristão não é ser aceito, não é ser aceito, amém? Ezequiel estava pregando para os exilados. Aí você acha que era fácil pregar para os exilados? Se você pegar para ver a história de Ezequiel teve que raspar a cabeça, raspar a barba, ficar 300 não sei quantos dias comendo comida feita com esterco. O cara teve que dedicar a vida dele, não era para ficar feliz aqui, era porque ele sabia que o propósito que Deus tinha na vida dele era para que outras pessoas fossem alcançadas. O maior significado do Evangelho é comunidade. É todos por um, digamos assim. Esse é o sentido do Evangelho. Então, se você continua vivendo a sua vida com as suas opiniões, sendo aceitáveis às pessoas, sabe de uma coisa? As pessoas vão te aceitar e vão ir para o inferno, sabendo que te aceitam. Então, a gente precisa reconhecer isso, que na verdade, o nosso objetivo não é falar para a pessoa assim, olha, você fuma maconha e não tem nada na Bíblia que fala sobre maconha. Então, está aceito, então pode fumar, não tem problema nenhum não. Deus não se importa com isso. Cara, você vai ser legal com a pessoa, mas você não está sendo honesto com ela. Porque você recebeu de graça a verdade de Jesus e você não está passando de graça. Você está passando meia informação, meias verdades. Então, na verdade, a gente precisa tomar cuidado com aonde nós estamos e por que nós estamos ali. O Vale de Ossos Secos pode ser Deus nos levando ali, para que ali possa haver vida, para que ali possa haver restauração, ou pode ser exatamente um lugar onde nós estamos, esperando que alguém sopre vida. Hein? Então, toma cuidado para que você nunca viva nesse mundo de hoje em dia. É muito fácil dar opinião, é muito fácil discutir nas mídias sociais, é muito fácil você ler muitas informações. Por exemplo, se você pegar para ler, curiosidades, Jesus foi crucificado sexta-feira, 3 horas, e renasceu no sábado de manhã, em tese cedo. Não foram 3 dias, se você pensar com essa lógica, mas existe uma lógica, que o cronograma, o dia do judeu é diferente, é noite e dia. Quando você conta assim, você vai ver que encaixa. Mas se você vai discutir, você vai ver várias pessoas falando que na verdade Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou no sábado, e que sábado é o dia sagrado, e você vai ver outras pessoas falando que na verdade Jesus era um espírito de luz, você vai ver outras pessoas falando que na verdade, eu vi um vídeo, por exemplo, agora há pouco, de um cara falando que o Islã na verdade é uma religião que prega paz e misericórdia, e ele tinha uns argumentos bons, que se você não for uma pessoa centrada, uma pessoa que leia, que busque realmente ver aquilo ali, você cai na lábia fácil, porque o vídeo é emocionante, a musiquinha é bonita, um professor, mostrando, e um muçulmano ali, falando sobre o islamismo, então você vai começar a perceber que assim, as pessoas querem legislar sobre tudo, querem falar que tudo é bonito e agradável, mas o que é bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente não viva para este mundo. É que a gente, na verdade, seja instrumento para que os ossos possam ganhar vida, é para que todos possam receber o Espírito de Deus, e para que todos possam ser chamados filhos de Deus, e para que um dia todo mundo possa receber que Ele é o Senhor. Amém? Então não vamos me estender muito não, são 9 horas já, que a gente possa... Fica de pé para a gente orar só, para que Deus possa usar nossas vidas. E essa noite a pergunta é:
com seus olhos fechados, reflete sobre isso. Será que eu estou deixando Deus conduzir a minha vida, ou eu que estou conduzindo a minha vida? E se entregue na presença de Jesus, se entregue à presença de Jesus, deixa Ele fazer a vontade na sua vida, a vontade dEle. A nossa vida não é agora, não é para aqui, é para a eternidade, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então não seja egoísta, compartilha, porque tem gente indo para o inferno porque o cristão não tem falado, não tem profetizado. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, sabendo que nós temos feito pouco, Pai. Nós queremos fazer muito mais, nós reconhecemos que Tu é a verdade, Tua vontade é perfeita, Jesus. Que a gente, Senhor, te pergunta, leva-nos ao lugar dos Teus sonhos, Pai, onde o Senhor deseja que a gente esteja. Leva-nos ao vale de ossos secos, para que a gente possa profetizar, Pai, que possa haver vida ali, Pai, e vida e abundância, porque foi para isso o Teu sacrifício. Abençoe nossas vidas, Jesus, e usa-nos para a Tua glória, Pai. Que na nossa casa, essa noite, o Teu Espírito possa passar por lá e possa agora, Pai, semear na vida dessas pessoas que não Te conhecem, o Teu amor. Que no nosso trabalho, por todas aquelas pessoas que trabalham, o Teu Espírito possa visitar cada uma delas e semear a Tua verdade, Jesus, o Teu amor. Para que essas pessoas possam reconhecer em nós que existe algo diferente. Que nós somos Tua boca, Jesus. Nós somos os Teus pés, as Tuas mãos, Pai. Usa nossas vidas, nós somos o Teu povo. Glorioso Jesus, obrigado, Deus, por isso. Nós agradecemos ao Teu nome, Pai. E oramos, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite tranquila, uma semana guardada por Ti, abençoada por Ti, para que nós possamos cumprir os Teus propósitos. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém.